Seja muito bem-vindo ao Física 220 Volts, um canal onde você aprende física e se prepara para o vestibular. Meu nome é Igor Ken, eu sou professor de física e no vídeo de hoje eu vou fazer um problemão clássico de potência dissipada no resistor. Mais um problema de chuveiro elétrico e agora envolvendo calorimetria, outro assunto muito incidente no seu vestibular, por exemplo, como o Enem. Então vamos lá. O exercício diz: um chuveiro elétrico de resistência 11 ohm e vazão 5 litros por minuto é ligado numa rede de 220 volts. Sabendo que a temperatura ambiente é 20 graus Celsius, determine a temperatura de saída da água. Dados da água. Calor específico, 4 vezes 10 elevado ao cubo joules por quilograma grau Celsius, e a densidade da água é de 1 kg por litro. Muito bem, como é que a gente vai resolver esse problema, que não é um problema fácil, porém é um problema que cai bastante aí na sua provinha? Então vamos lá. Você tem que pensar que a potência que é dissipada pelo chuveiro é recebida pela água para fazer o seu aquecimento. Então a gente tem que saber como é que a gente vai calcular essa potência, e depois de calcular essa potência, a gente tem que fazer essa potência aquecendo a água. Bacana? Como é que a gente vai fazer isso? O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a potência no chuveiro é calculada como a DDP elevado ao quadrado dividido pela resistência. Então a primeira coisa que eu vou fazer é assim, olha só. Para a potência do chuveiro, você pode escrever que a potência do nosso chuveiro pode ser calculada pela seguinte expressão. Vai ser U elevado ao quadrado dividido pela resistência do nosso chuveiro. Só que você tem que se lembrar que a potência elétrica, quando você vai lá para a calorimetria, pode ser calculada como o calor dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então olha só o que eu vou fazer. Este U ao quadrado a gente sabe, porque a DDP é 220 volts. A resistência do chuveiro a gente também sabe que é 11 ohm. Esse intervalo de tempo a gente vai fazer uma suposição daqui a pouquinho. E aquele calor é o calor necessário para você aquecer a água. Se existe mudança de temperatura, quer dizer então que é o calor sensível, a famosa fórmula do Kimacete. E aí você vai escrever assim, no lugar desse calor Q, você vai escrever Q. Mas o nosso calor Q pode ser calculado como MC ΔTzão. Cuidado para não confundir, hein? Este T é o T maiúsculo, este T é o T minúsculo. T maiúsculo é para temperatura, T minúsculo é para intervalo de tempo. Beleza. Agora pensa comigo numa coisa. O exercício deu para a gente a vazão em litros por minuto, ou seja, volume por tempo. E na formulazinha do calor aparece massa. Então a gente tem que calcular qual é essa massa que a gente tem passando pelo nosso chuveiro. E aí que vem a nossa suposição, é aqui que é muito importante para o seu vestibular. Olha só o que eu vou fazer. Suponha um intervalo de tempo ΔTzinho igual a 1 minuto. Só que como a gente sabe, 1 minuto são 60 segundos. Se você fizer essa suposição, qual é a massa que vai passar pelo nosso chuveiro? Qual é o volume que vai passar pelo nosso chuveiro? Se você tem 5 litros a cada minuto, então para o intervalo de tempo de 1 minuto, a gente pode dizer que o volume de água que passa é de 5 litros. Bacana. Então a gente tem 5 litros de água passando. Como é que eu calculo a massa de água que está passando pelo nosso chuveiro? Você vai usar a densidade que é de 1 kg por litro. E aí você vai fazer assim, ó. Lembrando que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Você vai ter então que a nossa massa é igual a densidade vezes o volume, que é igual a densidade, que é 1 vezes o volume, que é 5. Daqui você tira, portanto, que a massa é igual a 5 quilogramas. Bacana. Agora você já sabe, então, qual é a massa, você já sabe qual é o tempo que a gente fez a suposição, e você sabe também a DDP, sabe esta resistência. Se você substituir esses dados nas nossas formulazinhas, aí você mata o seu exercício. Para você fazer isso, eu vou fazer assim, ó. A DDP U ao quadrado, sobre a resistência do chuveiro é igual a, olha o que eu vou escrever, no lugar do calor vai ser MC
ΔT maiúsculo, que é da temperatura, dividido pelo nosso ΔTzinho. Eu preciso descobrir qual é o valor desse ΔTzão para a gente descobrir qual é a variação de temperatura. E aí, se você isolar, você vai ter, portanto, o seguinte: a nossa variação de temperatura ΔT vai ser igual. Pega esse ΔTzinho, passa para cima, pega esse m vezes c, passa para baixo. Vai ficar assim, ó, u elevado ao quadrado vezes ΔTzinho dividido por mzinho, czinho, resistência do nosso chuveiro. E aí, agora é só você fazer as continhas. Vamos substituir os dados? Substituindo os dados vai ficar ΔT é igual a, no lugar do U, vou escrever então 220 elevado ao quadrado vezes o ΔTzinho é 60 segundos dividido por a massa, a gente viu que é 5 kg, o calor específico é 4 vezes 10 elevado ao cubo e essa resistência vale 11. Se você fizer essas continhas aqui, você vai encontrar então que o nosso ΔT, ou seja, a variação de temperatura, é de 13,2 graus Celsius. E é aí que mora o perigo e você tem que estar muito atento para não perder a questão por bobeira. Cuidado, hein? A gente calculou a variação de temperatura, mas o que o exercício quer? Ele quer a temperatura final de saída. Uma vez que a gente sabe que a temperatura inicial é 20 graus Celsius, você vai fazer isso assim, ó. Você vai escrever que o nosso ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. E aí você vai obter o nosso ΔT é 13,2. Isso daqui é igual à temperatura final que a gente está procurando menos a inicial, que vale 20. Pega aquele 20 que está negativo, passa para o outro lado positivo e a gente calcula, portanto, que a nossa temperatura final é de 33,2 graus Celsius. Essa daqui é, portanto, a resposta que a gente tem que dar para esse nosso problemão clássico. Bacana? Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe um comentário aqui dizendo o que você achou e algum assunto que você queira que eu traga no futuro. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau!